Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Sempre gosto de iniciar as nossas lives pontualmente no horário marcado, né? Até para que tenhamos todos assim esse compromisso de iniciarmos no horário certo. Sejam muito bem-vindos, né? Nós vamos voltar a dar continuidade sobre o assunto transtornos ansiosos e depressivos, né? Daqui a pouco nós vamos chamar o Dr. Tiago. E é um tema não só porque estamos no período da pandemia, mas na verdade o transtorno de ansiedade, a depressão, ela se faz muito presente na vida das pessoas, né? De muitas pessoas. E, na verdade, com a entrada da pandemia, o que aconteceu foi simplesmente agravar cada vez mais o quadro. E por mais que estejamos toda vez falando aqui de ansiedade, depressão, a gente pode ter certeza que o assunto é muito vasto, porque dentro do transtorno de ansiedade, nós vamos encontrar várias definições, vários pontos, assim como também os transtornos depressivos. E nada melhor do que nós termos ao nosso lado uma pessoa, um especialista na área, o Dr. Tiago Tarran, que eu sempre falo, uma pessoa no qual eu me identifico muito, porque além do profissionalismo dele, é uma pessoa muito humana, uma pessoa que coloca o seu celular, o seu número à disposição de seus pacientes e muitas coisas assim, a gente se identifica muito na questão do tratamento, do cuidado para com a pessoa que precisa de nossos serviços, né? Tanto de forma online ou presencial, o tratamento por mim, pelo Dr. Tiago, sempre é o mesmo. Eu quero fazer uma apresentação rápida e meu nome é Carlos Azevedo, quem me conhece, eu sou psicólogo, moro na cidade do Espírito Santo, na cidade de Marataí, do estado do Espírito Santo. Sou psicólogo há 28 anos e ultimamente eu tenho trabalhado muito, apesar de que, dentre outras questões também, terapia de casal, de grupo, supervisão para profissionais da área, eu também tenho trabalhado muito com os transtornos ansiosos e depressivos, né? Então eu vou chamar o Dr. Tiago para convidá-lo para entrar na sala e nós vamos dar continuidade a esse assunto que é muito importante. E hoje, especificamente hoje, nós vamos abordar sobre fobias e transtorno obsessivo compulsivo, o chamado tão conhecido TOC, né? Então, isso também não impede, evidentemente, de qualquer que seja a sua pergunta, nós estaremos aqui para poder ajudá-los, tá? Nós vamos responder e, se possível, ainda as perguntas todas hoje, né? E eu peço desculpas também, porque na live passada não deu tempo, houve um descuido e não deu tempo de salvar e muitas perguntas que as pessoas fizeram, infelizmente, não foi possível. Mas hoje nós estamos abertos e à disposição para poder ouvir e tentar responder as perguntas de todos vocês que porventura tiverem. Vou chamar agora o Dr. Tiago. O Dr. Tiago já deve estar entrando. Dr. Tiago, muito boa tarde. Prazer revê-lo, prazer estar de novo aqui na sua presença. Acertar agora aqui o meu. Pronto. Tudo bom, doutor Tiago? Tudo bem, boa tarde, Carlos, boa tarde a todo mundo. Mais uma vez agradecer o espaço aqui da Chave da Questão, para a gente conseguir estar fazendo essa live, conseguir conversar, desmistificar, né, partilhar conhecimento e, por que não, ensinamento a todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Tarran, sou psiquiatra há mais ou menos 15, 16 anos.
Atuo atualmente no Espírito Santo, Cachoeira, Itapemirim, Marataízes. Com essa pandemia e as consultas online, nosso leque de atuação aumentou para o Brasil todo, né, Carlos? É verdade. Hoje a gente não se restringe mais no Espírito Santo, a gente está atendendo gente aí do Brasil inteiro, até de outros países. Enfim, vamos começar que o tempo é curto, né, Carlos? Senão a gente delonga muito e não começa, tá? E deixar O claro a tempo é todo mundo curto. que nós não somos experts em informática, né? A gente está, né, deixar isso bem claro. Desculpe qualquer falha nossa pensando em áudio, iluminação, qualquer técnica aí que possa passar desapercebido, tá? Ainda bem que você está falando aí no plural, né? Né? Então, Nossa, né? sim. Então, é isso aí. Tiago, eu quero aproveitar rapidamente, agradecer mais uma vez a chave da questão, na pessoa da Fátima Marques, psicóloga, que através dela muitos profissionais, nós também fazemos parte da chave da questão, nesse momento tão difícil, né, de isolamento social, ainda difícil, né? Mas tem lá vários profissionais, sabe, que disponibilizam do seu tempo para poder ajudar a muitas pessoas, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Tiago, eu falei há pouco que a gente vai dar continuidade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fobias e o TOC, transtorno ocioso compulsivo, né? Então, a fobia ela é um medo persistente e irracional de um determinado objeto, ou animal, ou atividade, ou qualquer outra situação que representa pouco ou nenhum perigo, na verdade, né? Mas que, mesmo assim, ela, de certa forma, ela provoca ansiedade extrema. Inclusive, ela apresenta sintomas até muito parecidos com as crises de pânico, né? O que leva as pessoas a terem assim, aquele pensamento sem saber exatamente o que está acontecendo com ela. E existem fobias mais conhecidas, né? E outras não. Eu até listei algumas, né? A claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, agorafobia, que é muito conhecido também, medo de locais com muita gente, nictofobia, medo do escuro, acrofobia, medo de altura, glossofobia, medo de falar em público. Esse tem muitos alunos aí, eu já passei por isso também na minha época de infância. Hematofobia, medo de sangue. Aerofobia, medo de avião. Courofobia, medo de palhaços, né? Isso pouca gente sabe, eu nem eu sabia, um tempo assim, estudando, fazendo uma pesquisa, que vi que a questão do medo de palhaço é algo muito sério, né? Às vezes a pessoa vê, tira como algo tão comum, simples, pensa que é simples um medo, mas na verdade é algo muito sério que merece ter um cuidado bem minucioso. Afefofobia, medo de ser tocado. Na verdade, Thiago, a fefofobia, eu me deparei numa época fazendo um workshop no Rio de Janeiro e uma pessoa no grupo, de repente, ela teve uma crise quando ela foi ser abraçada por alguém. Então, ela simplesmente teve uma crise. Eu disse, meu Deus do céu, o que seria isso, tal, tal. A gente estudou, viu o caso e viu que ele estava com um problema mesmo sério e precisava de um cuidado especial, né? E também, o outro que não é muito conhecido, é eclesiofobia, medo de igrejas, né? Então, Tiago, eu citei algumas aqui, eu listei algumas. Como se desenvolve essas fobias e como elas são tratadas no seu ponto de vista, na sua experiência? Então, Carlos, é um tema muito, muito interessante, muito pertinente no momento que a gente está vivendo, né? As fobias é muito complexo, é muito amplo. Você citou aí algumas, em torno de 10, mas como você pesquisou, você pode ver que definições de quadros fóbicos, se não me engano, acho que tem mais de 100. É muito quadro fóbico, desde as mais comuns, obviamente, até as mais peculiares.
Normalmente o desenvolvimento de um quadro fóbico, de uma fobia, tem a ver naturalmente com algum trauma, né? Com algum receio, com algum medo de que alguma coisa possa acontecer ou alguma coisa que tenha acontecido, seja com ela mesma ou seja com algum parente. Por exemplo, ficar preso dentro de um elevador ou uma criança brincar de esconde-esconde, ficar preso dentro de um armário, tudo isso já facilita o surgimento de um quadro fóbico, de uma fobia. E, obviamente, isso vai ser alimentado pela pessoa até desenvolver o transtorno fóbico mesmo, a patologia de fobia. Porque o medo, é bom deixar claro que o medo é uma coisa natural e normal nosso que nos leva a um instinto de autopreservação. Sem medo, a gente não se preserva e a gente acaba morrendo aí por situações simples. Então, o medo é normal que a gente tenha e é um meio óbvio de autopreservação. Obviamente, quando isso atrapalha a nossa qualidade de vida e nos causa sintomas físicos ou de sofrimento, já deixa de ser normal para ser patológico e necessitar de tratamento, né? E o tratamento envolve, obviamente, medicação para tentar amenizar o sofrimento e principalmente terapia, né, Carlos? A gente não consegue ver resultado em resolução de quadro de fobia, seja ela qual for, sem uma psicoterapia. Nisso tem mais propriedade do que eu. Com a psicoterapia, a resolução de um quadro de fobia, seja ela qual for, é muito mais eficiente. Pode ser um pouco mais demorada, mas não deixa de ser eficiente, né? Tiago, sabendo que a fobia social é uma ansiedade intensa, né? Medo de ser julgado ou rejeitado em uma situação social, por exemplo, e, na verdade, o que leva, muitas das vezes, a pessoa ao afastamento, né? Com prejuízo para a vida afetiva, relacional e de trabalho também. E, em muitos casos, Tiago, as pessoas, às vezes, ignoram, achando que é apenas uma timidez. Nesse contexto, Tiago, eu pergunto, qual a diferença entre a timidez e a fobia social? Então, isso é uma ótima pergunta, Carlos. A fobia social também é conhecida como a timidez patológica, né? Então, às vezes é muito difícil a gente separar o que é uma timidez ou o que é uma fobia social. Mas, basicamente, o que determina a diferença entre os dois é a intensidade dos sintomas, a intensidade do desconforto. Porque o tímido, ele vai ter dificuldade também, vai ter desconforto em frente a novas situações, encontrar pessoas, falar em público, o medo de ser julgado, né, e o medo de críticas, e o fóbico social também. Só que para a fobia social isso é muito mais intenso e gera sintomas muito mais intensos, principalmente um medo intenso. E o fóbico social, ele evita situações que possam gerar desconforto. Por isso quem tem fobia social acaba de levando em isolamento. O tímido não. Ele não, por mais que ele queira, ele não evita. Por mais que cause sofrimento para ele tem um enfrentamento e vai enfrentar esse medo, essa angústia, esse sofrimento de alguma forma. Quem tem a fobia social, não. Ela evita mesmo e acaba tendo o isolamento social, né? Entendi. Tiago, e outra coisa também, uma pessoa tímida, por exemplo, ela pode vir a desenvolver uma fobia social propriamente dita? Com certeza. Um dos requisitos clássicos do fóbico social é a timidez, né? A timidez ela pode evoluir para uma timidez patológica e desenvolver a fobia social. Mas nem sempre quem tem a fobia social foi tímido no passado, né? O inverso não é o contrário, não é verdade. Mas o tímido, se não tratado, de maneira bem óbvia, pode evoluir para a fobia social, sim, tá? Tanto que a própria fobia Ok. social também é conhecida como timidez patológica ou ansiedade social, né?
E é interessante a gente poder definir isso, porque pelo menos não confunde nenhuma coisa com outra, né? Sim, E outra coisa, Tiago, eu vou só falar aqui, abrir um parênteses, as pessoas que nos assistem podem fazer perguntas sobre a questão da fobia ou das fobias. Se você tem alguma dúvida, aproveite esse momento, pode ficar à vontade. E na última live que nós fizemos, acabou que nós perdemos todas as perguntas. Eu peço aqui humildemente desculpas a todas as pessoas que fizeram perguntas na live passada, não foi possível. E a nossa nova metodologia, Tiago, a partir de agora, e as pessoas podem fazer perguntas, né, que a gente vai tentar responder de alguma maneira de imediato. E as que sobrarem, não der tempo, né, a gente deixa para a semana que vem. Agora, todas elas serão anotadas e tentaremos dar respostas ainda hoje para essas pessoas. E nós já temos aqui uma pergunta da Verônica Araújo. Ela pergunta se fobia tem cura. tem. Mas depende principalmente de terapia para você conseguir controlar o foco da fobia e conseguir ter um enfrentamento sem sofrimento, né? Como a gente falou, a medicação ajuda, mas a psicoterapia é fundamental para a resolução do quadro de fobia, seja ele de qual for, né? É interessante também que, às vezes, quando a gente fala, e a gente trabalha muito no processo terapêutico com pessoas assim, sobretudo a questão desse enfrentamento, né? E às vezes a pessoa confunde, quando fala enfrentamento, ela parece que vê um pouco pesado, mas é algo leve, porque quando ela não consegue, ela pode recuar, refletir, tentar identificar os gatilhos, né, que estejam impedindo dela prosseguir nessa questão do enfrentamento, até que ela consegue. Então, isso precisa muito, sobretudo, do esforço da pessoa, porque eu sempre falo que a terapia nada mais é do que um autoconhecimento, né, Tiago? Quando você se apropria daquilo que você tem, daquilo que você espera, você precisa fazer seus enfrentamentos sem qualquer problema e, sobretudo, sabendo que tem um profissional na retaguarda, dando todo o auxílio, caminhando junto com ela também para que ela consiga. Então, eu acredito assim também, comungo, que existe cura, existe cura. Apesar de que eu não gosto muito de usar esse termo cura, né, porque a gente pode, né, ficar naquele processo mesmo em processo, né? Porque a gente está Sim. sempre em processo de Acaba crescimento ou de acomodando, né? enfrentamento. Pode acomodar e acabar Exatamente, tendo recaídas depois. Mas a exatamente. psicoterapia é Tiago, fundamental, né, Carlos? A gente já conversou sobre isso. Se eu tivesse o é, poder, botava todo mundo na terapia, né? Que ajuda com certeza, demais, né? ajuda muito. Karina, Tiago, pergunta aqui, existe medo de ter medo? Bem Sim, interessante a pergunta, sim. né? Um das fobias que você citou aí, Carlos, a agorafobia, é Uhum. esse conceito. É o medo de você passar mal, é o medo de locais públicos, é o medo de você sentir medo. Então, é um quadro clássico da ansiedade piorada. Muita gente confunde isso com pânico, são patologias diferentes. Agorafobia, crise de pânico, mas tudo secundário é um quadro ansioso. Então, a agorafobia, que é o medo de você passar mal, é o medo de você sentir medo, né? É bem limitante, bem intenso e também é um outro transtorno que leva a isolamento social, se não tratado. Você passa a ter medo de até sair de casa e correr risco de você passar mal na rua, enfim, em locais públicos, né? Da mesma forma, quem tem problema também de transtorno do pânico, né, Tiago? Então, o tempo é Sim, constante isso, né? O medo do medo, o medo de passar sim. mal, o medo de ter a crise. E Isso o acaba. medo, né, se a gente for pegar o pé da letra, meio que irracional, né, Carlos? Só que durante a crise, durante o ato do medo, a racionalidade vai toda embora, né? Você acaba ficando refém dos seus pensamentos, o que gera toda a cascata de ansiedade, de pânico e de sofrimento que é tão ruim para a pessoa, né?
Se durante a crise a gente conseguisse racionalizar, né, a gente não teria crise, porque é muito irracional. Só que na hora a gente não racionaliza e a gente acaba ficando refém dos pensamentos, né, ou dos sintomas físicos que acabam sendo bem intensos. Né? E tem uma pessoa que está nos assistindo, muito especial, ela fez uma pergunta bem interessante. Pergunta não, ela fez um questionamento, na verdade, que existem pessoas que só querem saber de remédios e acham a Pois é. terapia supérflua, né? Então, eu costumo dizer para Então, todo paciente, Carlos, que a ansiedade não tem cura, tem controle. E tudo que a gente está falando aqui são consequências de ansiedade, né? Então, a ansiedade não tem cura, porque é normal a gente ser ansioso. Né? A ansiedade que fez a gente evoluir como espécie, né? Reação de luta e fuga, enfrentar os perigos, né? Fugir do medo, enfim. Então, é normal a gente ser ansioso. O problema é que, para algumas pessoas, a ansiedade deixa de ser uma coisa normal e natural e passa a ser patológico e necessidade de tratamento. Então, a medicação ajuda, claro, só que lá na frente a gente pode ficar ansioso de novo. E o que vai evitar de precisar de uma medicação, por exemplo, é a terapia, para você aprender a controlar os pensamentos, para não ficar refém deles e conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor, pensando em qualidade de tratamento e até, por que não, sem medicação psiquiátrica nenhuma, só com controle mental de pensamentos. Né? Mas, contudo, Tiago, essa pergunta eu acho que me faz também trazer para o meu presente, né? Eu acredito que seja o seu caso também. Tem aumentado consideravelmente meus atendimentos online, né? E então, as pessoas eu acho que estão buscando mais ajuda, tanto terapêutica, né? Tanto fazer a própria terapia em si, como psiquiátrico também. As pessoas estão Sim. quebrando pouco, que apesar de que ainda existem pessoas que sentem aquela, enfim, rejeição, tem preconceito, tem medo, né? Mas as pessoas têm quebrado isso. Acho que devido à própria situação em si, as pessoas estão caindo na real, estão procurando mais o trabalho terapêutico e psiquiátrico, né? O acesso à Quando informação, né, Carlos? necessário. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação do que há 20, 30 anos atrás. Então, a partir do momento que você tem mais informação, você diminui preconceito, diminui tabu e facilita acesso a todo mundo. O fato da gente, o Conselho de Psicologia já permitia consulta online, o nosso conselho passou a permitir agora na pandemia, e isso é um facilitador muito grande. Para quem não tem acesso fácil, né? Quem mora distante, por exemplo, onde tem atendimento, mas também é um fator limitante para quem tem o isolamento social, né? Você sair de casa e ir na consulta, isso já demonstra também iniciativa, vontade. Então, a consulta online também acaba sendo uma faca de dois gumes, como tudo na vida, né, Carlos? Facilita para um lado, mas prejudica para outro também, né? Hoje se faz necessário por um aspecto, né, na Sim, verdade. E eu mesmo, Tiago, eu não gostava, nunca fui muito fã de atender online, né? A minha questão é presencial, sim, é aquela parte afetiva, é o olhar no olho do paciente, da pessoa, e é o abraço, é aquela coisa afetuosa, né? uhum, Então, mais de uns tempos para cá, desde quando entrou aí a pandemia, tem crescido de uma forma considerável os atendimentos online. Eu tive que me adequar a uma situação que também para mim era nova, né? sim, Então, tem sido uma experiência muito bacana, e principalmente quando a pessoa se identifica com um profissional lá do outro lado, né? Às vezes do outro lado do país mesmo, claro. e esse vínculo é tão importante mesmo. Então, Ana Fátima, tem outra pergunta aqui. Ansiedade causa dores musculares? Ana Fátima Ribeiro. Sim, Pergunta aqui. ansiedade e depressão, né? São causas clássicas de dor, não só muscular, mas articular também. Então, é muito comum o ansioso e o depressivo conviver com dor. Tá aí a fibromialgia, muita gente está ouvindo a gente provavelmente tenha, que é considerado, né, um diagnóstico de exclusão, não se tem muita causa e associa-se muito à parte psiquiátrica de ansiedade e depressão. Então, a ansiedade e depressão é fato, cursa em algum momento com dor, seja muscular, articular, e dores que podem ser leves, moderadas e até intensas, tá?
Eu li duas perguntas aí, cara. Deixa eu, né? O ritmo aí tá grande, mas a gente conseguiu ler duas. A Tânia perguntou É, se a eu estou com ansiedade a secretária aqui. ajuda a roer unha, né? Faz roer unha. Sim, isso é clássico da ansiedade, o ansioso rói unha mesmo. É uma das coisas que a gente primeiro observa, principalmente adolescente, que a gente recebe em consultório, como é que estão as unhas, né? Porque é clássico essa questão da ansiedade e roer unhas, tá? E a Verônica Uhum. perguntou de novo também, fez outra pergunta, se em algum momento o ansioso pode ter depressão. É muito comum o ansioso ter características depressivas, como também é muito comum o depressivo ter características ansiosas. Então, são patologias que, em algum momento do curso delas, o ansioso vai desenvolver algum quadro depressivo ou o depressivo vai desenvolver algum quadro ansioso. E em muitos momentos é difícil a gente separar. O paciente acaba tendo características tanto de ansiedade quanto de depressão, tanto que o CID, né, a categoria de doença, até cataloga uma patologia específica como transtorno misto de ansiedade e depressão, para quem apresenta as duas características. Uhum, uhum, bem interessante. Tiago, tem uma pergunta aqui da Mônica Vargas, e ela fez, na verdade, essa pergunta, está dizendo aqui na live passada. Ela fala como se explica uma pessoa com alimentação saudável e que pratica exercícios diários, inclusive na pandemia, ter adquirido síndrome do pânico. Então, parte genética, mudanças de rotina, fatores laborais, emocionais, sociais. Aí causas teriam inúmeras, né? É difícil a gente apontar algum motivo sem conhecer o caso, sem consultar. Obviamente, ter uma alimentação saudável, praticar uma atividade física, isso ajuda muito, mas infelizmente não impede de ter um quadro de ansiedade e, consequentemente, de pânico. É muito raro, Mônica, você ter um quadro de pânico sem ter uma ansiedade prévia. Então, bem provável que já exista uma ansiedade e que levou ao quadro de pânico. Ou algum evento traumático, alguma situação, né, ou familiar que possa ter desencadeado isso, né? Tiago, inclusive, também a própria medicação, uma medicação controlada, se a pessoa resolve tirar sem orientação médica de forma abrupta, isso também pode Gera, desencadear, né? claro, isso gera recaídas, e recaídas costumam ser mais intensas que os episódios iniciais. Então, retirar a medicação é uma coisa que deve ser feita com muito cuidado e sob orientação do médico que prescreveu, né? Eu sempre tenho orientado aqui os pacientes que fazem uso de medicação controlada que jamais, em hipótese alguma, a pessoa deve, por conta própria, cortar a medicação. Sei que às vezes ela fica chateada, às vezes talvez não consiga ver resultado tão de imediato, porque a ansiedade aumenta e a cobrança também, ela aumenta. E eu Sim. sempre oriento, olha, sempre com orientação médica, conversa com o seu médico, não pode tirar de forma abrupta, porque senão pode encadear outros problemas e piorar ainda mais o quadro dela, né? Então, é sempre importante estar dando essa orientação. Tiago, eu sei que temos muito mais assuntos a serem tratados, mas eu não posso também deixar aqui da gente dar a resposta para algumas perguntas que estão vindo, né? Gilda Enéas, nossa querida Gilda Enéas, ela tem uma pergunta assim: não posso ver sangue, minha pressão cai, até chego a desmaiar. É fobia? Como curar? Então, se gera desmaios, que é uma forma do nosso psicológico, né, nos tirar de um sofrimento intenso, é sinal de que é um quadro fóbico e necessita ser tratado. E como a gente já falou aqui, Judeia, o tratamento envolve basicamente terapia. Como é específico o sangue, e imagino que você não veja sangue todo dia, então teoricamente não precisa de medicação. Só terapia já bem provável que seja bem eficiente e consiga resolver isso, né?
E aquilo dentro dos quadros fóbicos tem também a hematofobia, né? Sim, Que é o sim. medo de sangue, de contato com sangue. E é interessante a Gilda ver isso, né? É. Karina Dias, Karina Dias faz a seguinte pergunta: terapia ajuda com insônia? Puxa vida, Então, ficou, mano. interessante. Eu participei de um congresso ano passado, 2000 não, foi 2019, ano passado. Um congresso até internacional que teve em Brasília, e um dos temas do congresso foi insônia, e veio um psicólogo inglês dar uma palestra sobre como é feito lá na Inglaterra, em Londres, no instituto que ele coordena. E falou-se muito sobre terapia cognitivo-comportamental no tratamento de insônia. E eles lá com excelente resultado. Então, a terapia pode ser eficiente, sim, para insônia. Depende, claro, da causa da insônia, das comorbidades associadas, se tem alguma ansiedade ou depressão prévia que aí necessita ser tratada, mas a gente tem uma série de estudos bem favoráveis no uso da terapia, somente a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Uhum. É interessante, uma das coisas assim, é fácil notar, muito fácil notar, que os sintomas mais comuns dentre os afetados pela quarentena, elas são a irritabilidade, as pessoas têm ficado muito irritadas, a própria ansiedade em si, e outra questão também é justamente a falta ou a diminuição do sono. Quantos Então, casos, Tiago, eu rotina, tenho né, Carlos? atendido? Rotina, né? Atrapalha a rotina. O distanciamento social. A gente é um país muito de afeto. A gente é latino, né? A gente é muito do afeto, do contato, do abraço, do beijo, né, conversa encostando, mão no ombro, né? O afeto nosso é muito intenso. O distanciamento social por si só já gera sofrimento. O isolamento, inclusive, também, a mudança de rotina, filhos sem escola, a gente, como pai, acumular mais uma função de ser educador, enfim, é, impedir a atividade física, aí gera ansiedade, gera estresse, nervosismo, a gente dorme menos, a gente já não acorda na mesma hora que a gente acordaria se tivesse tudo normal, comendo 3 vezes mais do que comia antes. A gente passa o dia inteiro se deixar de pijama. Então, a rotina é fundamental. Se você acordava, por exemplo, 6 da manhã, todo dia, tomava o seu banho, botava roupa para ir para o trabalho, faça isso. Continue acordando no mesmo horário. Se não vai sair de casa, tira o pijama, troca de roupa. Enfim, tentar estabelecer as mesmas rotinas como se não tivesse a pandemia. Isso ajuda demais, 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 demais a diminuir os quadros de ansiedade, estresse, nervoso, irritação, diminuir essa questão alimentar também, que todo mundo está comendo muito mais nessa pandemia, e melhorar por tabela a qualidade do sono também. Porque a partir do momento que você acorda cedo, teoricamente, com 2, 3 dias, você já se condiciona a dormir mais cedo, no horário que você dormia antes da pandemia, né? É pior quando come mais e mal, né, Tiago? Todo mundo, né? Você acaba criando facilidades, né? Não, não, né? Os fast foods, né? Hambúrguer, pizza, ou em casa mesmo, você se priva de coisas saudáveis, enfim, complicado, Carlos, né? Tiago, e quando a gente fala assim dessas variedades, eu lembro de um caso que eu atendo de uma pessoa por ter tido assim vários relacionamentos fracassados, né? E ela tem perdido noite de sonos, né? Então ela se pergunta o tempo todo: poxa vida, onde que eu estou errando, né? Porque ela não consegue ficar muito tempo num relacionamento em detrimento de desconfianças mesmo do próprio companheiro. E isso, justamente ao deitar-se à noite para dormir, evidentemente, com a mente tranquila ali, começa a vir os pensamentos negativos e ela acaba não dormindo, né? Então, Então, isso tem quando acontecido você com vai muita deitar para pessoa. dormir, principalmente o ansioso, quando deita para dormir, é ele com ele mesmo, né? É ele com seus próprios pensamentos, aí
basta uma fagulhazinha para incendiar o pensamento e atrapalhar o sono, né? Então, Exatamente. isso é complicado. Quando Karina diz, então, a terapia ajuda em relação à insônia e muito, tá? A questão do sono é fundamental para a nossa vida. A gente não pode, né, ficar sem dormir. O sono é muito importante. A Lena Souza, ela faz uma pergunta também. Falta de ar pode ser ansiedade? A falta de ar é um sintoma clássico de ansiedade, né? Falta de ar, as queixas cardíacas, né? Falta de ar, coração acelerado, dor no peito, dormência, formigamento, são causas clássicas de ansiedade. Obviamente, isso é muito individual, né? O sintoma varia de pessoa para pessoa, mas a grande maioria dos ansiosos tem falta de ar, coração acelerado, dor no peito, né? Uhum. Tem aqui da Amparo Rosa. Ela pergunta se a ansiedade causa vômito e falta de apetite. Então, a ansiedade pode causar vômito, não é um sintoma muito comum, mas pode causar. É mais comum o enjoo, a náusea, né? E o ansioso, ele tanto pode perder apetite quanto aumentar bem e comer até parede, como a gente brinca. É muito comum o ansioso ter boca nervosa, né? Toda hora ter que estar mastigando alguma coisa. Mas o ansioso também... Isso aí. Mas o ansioso também pode perder o apetite e gerar uma perca de peso até importante, tá? Tiago, vamos falar um pouquinho sobre o toque. Isso não impede, de qualquer que seja a sua dúvida, você entrar em contato com a gente, tá bom, gente? A título de curiosidade, Roberto Carlos, o nosso cantor aqui de Cachoeiro de Itapemirim, ele não gosta das cores marrom e preto. Inclusive, retirou do seu repertório a música Negro Gato. Aquela música, Eu Sou o Negro Gato. Então, todos os shows dele, ele tirou do seu repertório essa música, porque justamente ele não gosta do marrom e do preto. Outro exemplo, a atriz Luciana Vendramini, ela, num programa, ela fez a seguinte declaração, né? Que já tomou banhos seguidos que duraram 10 horas. Né? E o outro, o Daniel Radcliffe, que fez Harry Potter, declarou que repetia 2 vezes tudo o que falava. Né? Inclusive, já demorou 5 minutos para apagar uma luz, e que isso acontece sempre. Né? E eu também, eu aproveitei o ensejo, eu peguei depoimento de uma paciente, Gisele, de 41 anos, o nome fictício, obviamente. Ela diz o seguinte: infelizmente, o toque é visto como bobagem ou frescura. Até dentro de casa temos que ouvir piadinhas. Cláudia, nome fictício também, de 28 anos, ela diz o seguinte: o toque me desconecta, me desconcentra, bagunça minhas relações e faz com que eu fique viciada em tópicos específicos. Me sinto um disco quebrado, com um fantasma que não me deixa viver o presente. Então, Tiago, dificuldade para pronunciar certas palavras, indecisão diante de situações corriqueiras, pensamentos agressivos relacionados com morte, acidentes ou doenças, são alguns exemplos de sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Né? Sem falar, claro, em checar portas, arrumar objetos por cores ou tamanhos. Mas, sobretudo, é importante dizer que nem todo mundo que gosta de organizar suas coisas, ela tem toque. É importante dizer isso. Tiago, eu te pergunto o seguinte diante disso. Uma pessoa que sofre com toque, mesmo sabendo que é um processo irracional, ela não consegue parar de repetir. Ela sempre continua, mesmo sabendo
que é um processo racional. Fale um pouco, Tiago, sobre esse ritual compulsivo para, principalmente, diminuir a ansiedade. Então, o toque é uma doença extremamente grave e, e muito incapacitante. A pessoa entra nesses rituais, né, de repetição, que são as compulsões, para aliviar as obsessões. Mas só fazer um parênteses aqui, no Brasil, de cada 50 pessoas, um tem toque. Então, a estatística é muito cruel. Só que em torno de 30% a 40% dos pacientes que têm toque se recusam a procurar tratamento. Por preconceitos, por achar que vai melhorar, por achar que vai conseguir resolver sem precisar de ajuda. É um transtorno crônico, né, que normalmente se começa na adolescência e tem evolução crônica e progressiva, o que gera muita incapacidade. Se desenvolve também a ansiedade, né, e todas as consequências de ansiedade. E como o Carlos falou, não importa o tanto que o paciente ele queira evitar ou ache que é irracional, ele não vai conseguir. O pensamento acaba sendo bem intrusivo e bem intenso, e o desejo de alimentar a obsessão. A obsessão são ideias, pensamentos e impulsos que a pessoa tem que fazer de maneira repetitiva e não consegue agir de forma diferente. As obsessões mais comuns são de limpeza, de higiene, né? Simetria, organização, tem a ver com a autoimagem também, tem as questões sexuais e os acumuladores, que cada vez que passa vem aumentando mais. E para aliviar essas obsessões, o paciente ele começa a fazer as compulsões. Por exemplo, você tem obsessão por limpeza, passa a lavar as mãos ou tomar vários banhos por dia, gerando o que a gente chama de rituais, como o Carlos citou, um banho que dura 10 horas. Lá atrás começou com um banho de 10 minutos e os rituais foram aumentando, a doença foi se cronificando e os rituais vão aumentando. E a pessoa se perde tanto nesses rituais que acaba levando a isolamento social mesmo, com inúmeros prejuízos. Agora, é bom deixar claro que o paciente que tem toque, quando ele faz as compulsões, isso não gera prazer, isso gera alívio. São coisas diferentes. O alívio, ele tem um alívio imediato, mas isso em hipótese nenhuma traz prazer. Porque a grande maioria dos pacientes que tem toque tem o que a gente chama de insight. Ele sabe que não precisa fazer, sabe que é irracional, mas não consegue agir diferente. Então ele acaba sendo refém dos seus próprios pensamentos. E alimentar a compulsão, isso em hipótese nenhuma gera prazer, gera alívio, mas em compensação, depois que ele acaba essa compulsão, vem sentimentos de culpa, de frustração, de fracasso, de impotência, o que o piora mais ainda. E para aliviar os pensamentos, entra em novo ritual, e isso vira uma bola de neve bem importante, bem preocupante, né? Bem interessante mesmo. Tiago, a gente sabe assim que o toque, ela pode aparecer a partir dos 5, 6 anos de idade, né? Porém, sendo mais comum na adolescência, né? E o que me chama a atenção, Tiago, é que muitos pais acham que aquilo é coisa passageira, repreendem a criança e pedem para ela parar de repetir aqueles rituais, né? Bate na mão, gritam, porque, na verdade, esse comportamento acaba afetando toda a família, de fato, né? Aí eu pergunto o seguinte, Tiago, como, na sua concepção, a sua orientação, sua experiência, como a família deve proceder em relação a esses comportamentos que muitas das vezes irritam tanto? Então, uma coisa que basicamente que une todos os nossos pacientes que têm toque, Carlos, é um relato padrão deles, é a frustração e o preconceito, né? E principalmente dentro da própria família, né?
Então, é como a gente já falou aqui em outras lives, a família age tanto por bem quanto por mal para os transtornos psiquiátricos, infelizmente. Ou felizmente, se for pelo lado bom, né? Mas o que a família pode fazer ou agir para aliviar essa questão do toque dos pacientes? Não criticar, né? Óbvio, e não culpar a pessoa pelo que ele está fazendo, né? Tentar incentivar a pessoa com toque a buscar ajuda médica, né? Ou psicológica. É fundamental esse incentivo, e tentar incentivar sem obrigar, né? Tão difícil isso, mas tem que ser muito mais um incentivo do que propriamente a obrigação. Tentar se acostumar com os rituais que o paciente tem, por mais que possa parecer meio estranho isso, mas você se acostumar com o ritual você deixa de agir de forma preconceituosa ou jocosa ou fazer críticas e passa a entender como funciona o sofrimento da pessoa que tem toque. Porque, como a gente falou, ele faz os rituais, não gostaria de estar fazendo, claro, mas faz para aliviar um sofrimento, para tentar minimizar todo o sofrimento que tem na cabeça, né? E o principal também é ajudar a pessoa a se sentir menos culpada, né? Porque quem tem o toque, tem os rituais, sente muita culpa. Então a família é peça-chave nessa questão do paciente se sentir menos culpado, né? E tentar incentivar a procura de ajuda, né? E, Tiago, falamos muito na live passada, inclusive, sobre a questão da depressão, né? Quando a família ou as pessoas que vivem com a pessoa que tem esse problema, essa doença, Sim. acham que é frescura, falta de fé. E acho Então, que né? só pensando em estatística, Carlos, desculpa te interromper aqui, só para não fugir o raciocínio. 70% das pessoas que têm toque têm depressão. 60% das pessoas que têm toque convivem em algum momento com ansiedade generalizada. Em torno de 30% a 40% dos familiares de quem tem toque sofrem também de ansiedade ou depressão. Ou por forma direta de ver o paciente sofrendo, ou por já ter e ver quem você ama sofrendo, potencializar seu sofrimento também. Então é um transtorno que não influencia só a pessoa, influencia o meio todo, a família toda, né? Então precisa de tratamento, é um transtorno extremamente grave que precisa ser tratado, né? Eu sempre falo, Tiago, que eu tenho tido assim, experiências muito boas em relação a pessoas que fazem tratamento comigo, são pessoas que têm algum tipo de transtorno ansioso ou depressivo. E quando eu convido a mãe, já falei aqui em lives passados, eu convido a família para vir, dou toda a orientação e a gente vê uma melhora no quadro considerável, sabe? Quando a gente percebe a ajuda da família também. Porque a gente não pode fazer sozinho, a gente precisa da ajuda, por exemplo, da sua ajuda enquanto profissional para poder entrar com a parte medicamentosa, a família para não exigir e não falar aquilo que não deve para uma pessoa e do seu convívio que esteja sofrendo ali com aquele problema. Então, são as engrenagens que a gente falou, né, Carlos? As engrenagens, exatamente. Tiago, muitas pessoas desconhecem ainda o que é transtorno obsessivo compulsivo, né, o TOC, e acham que é apenas uma mania. E diga-se de passagem, né, a mania, muitas das vezes, até ajudam na organização. Por exemplo, arrumar seu guarda-roupa, suas roupas, botar tudo de acordo com cada cor, de forma separada, né? Então, isso até, de certa forma, ajuda a pessoa na organização. Certas manias, né? Então, Thiago, a mania nada mais é do que são rituais, né, Carlos? Rituais repetidos, né? Seja por superstição ou por prática organizacional, né? Então a mania é normal, todos nós temos, né? Agora, Tiago, me explica assim para a gente qual seria a diferença da mania para o toque? Então, quando a mania se torna muito constante
e a pessoa passa a ter algum prejuízo, seja no lado pessoal, profissional, e passa a gerar sintomas físicos ou psicológicos, já deixa de ser a mania para se enquadrar no TOC, no transtorno obsessivo compulsivo. Mas sim, mas é sempre bom deixar claro, Carlos, que tem antes do TOC, que é a doença propriamente dita, a gente tem os traços de TOC. A pessoa pode ter traços de TOC sem ter a doença. Aí eu vou dar meu testemunho pessoal. Eu me enquadro em ter traços de TOC. Minha esposa não concorda, ela acha que eu tenho TOC. Mas, e minha esposa é psicóloga, então, mas eu me imagino, eu tenho traços de TOC, por exemplo. Quando aqui em casa eu gosto muito de arrumar a cozinha. Quem me conhece sabe que eu gosto de lavar a louça, arrumar a cozinha. Eu acho que aí eu fico ali 40 minutos, 1 hora com meus pensamentos, então isso eu gosto muito. E eu organizo os talheres separados, os pratos de tamanho, fundo separado, as panelas separadas, e lavo tudo de uma forma separada e coloco no escorredor em formas separadas para organizar depois quando for guardar. Isso é só um exemplo. Mas se eu pegar e tiver tudo bagunçado e conseguir fazer tudo bagunçado, isso não me causa sofrimento. Entendeu? Então eu tenho traços, mas se eu fizer de uma forma diferente, isso não me gera sofrimento. Então muita gente se enquadra nisso, as manias ou os traços de TOC, sem causar sofrimento se fizer de uma forma diferente. O TOC não. Se eu tenho TOC e eu organizo a cozinha de uma forma errada, isso me causa sofrimento, eu vou ter que refazer tudo do início. Então, é bom deixar claro que mania, traços de TOC, ou um transtorno de personalidade, que a gente chama de anancástica, que é o traço de TOC sem TOC, são coisas que extremamente comuns e praticamente todo mundo tem, e que não causam sofrimento ou prejuízo no seu dia a dia, né? Em casa eu tenho TOC também, assim, por exemplo, de tomar banho. Eu não consigo dormir sem tomar um banho, e quando eu acordo também, eu não consigo sair, fazer nada sem antes tomar o meu banho. É porque suou a noite toda, né, Carlos? Aí tem que tomar banho de manhã de novo, né? Você me conhece. Então, isso é irracionalidade, né, Carlos? Você tomou banho de dormir, precisa tomar banho quando acorda, mas o banho de manhã quando acorda não é só a função da limpeza, né? Do acordado, despertado, né? Mas não fica só aí à noite, ao anoitecer, na hora de dormir, e quando acordo também. Durante o dia, quantas vezes eu puder ter oportunidade de tomar banho, não fico direto assim, não. Mas também isso não me traz nenhum tipo de prejuízo. Sim, se ficar sem, não fica, né? E de também arrumar as minhas coisas, eu gosto das coisas mais organizadas mesmo. E em casa tem gente que me chama assim, você tem TOC, você está com TOC. Então, nós somos casados com psicólogas, né, Carlos? Então a gente ouve isso direto. Mas fala para elas que não podem fazer isso com a gente. Isso é bullying, né? Isso é bullying, né? Isso é bullying. Tiago, aqui a Ana Fátima Ribeiro, ela faz uma outra pergunta aqui. Faço uso de duloxetina 15 mg 2 vezes ao dia e manipulado junto a pregabalina 30 mg, mas continuo sentindo dores musculares. Penso até que tenho síndrome dos pés inquietos. O que preciso fazer? Então, precisa ir no psiquiatra. Por quê? A duloxetina você está usando dose muito baixa. 15 miligramas subdose, não tem efeito terapêutico nenhum. É uma dose muito mais para início do que propriamente para terapêutica e tratamento. Então, procurar um psiquiatra para usar uma dose que realmente vai ser efetiva para você. 15 miligramas da medicação, efeito terapêutico nenhum, tá? O duloxetina, para ter um efeito terapêutico, é no mínimo 60 miligramas por dia, e normalmente é 90 a 120 miligramas que a gente vê resultado mesmo efetivo em ansiedade, dor, enfim. Né? Então, e usar a medicação, fazer um tratamento em subdose, você acaba cronificando todo o problema, fazendo ele ficar cada vez mais difícil de ser controlado, né? Tiago, a Tânia Neves, ela faz uma pergunta também, a gente já está
desta vez, Thiago, a gente vai terminar. Você vai ter tempo de fazer as suas considerações finais, porque na live passada, porque o Instagram é cruel, né? Cruzou o tempo ali, Sim. 60 minutos, não te dá tempo nenhum para você fazer E, qualquer que seja. eu e o Carlos até conversamos semana retrasada que deveria ter um contador regressivo, Pois porque a gente fica perdido, tchau, pronto, acabou, né? Não dá nem tempo da gente, né? não dá tempo. Aí a Tânia pergunta aqui o seguinte: conversar comigo mesma através do pensamento representa o quê? Como classificar esses momentos? Não, isso não é nem um pouco patológico, né? Desde que você, né, enfim, não tenha esquizofrenia, né? Mas, enfim, você conversar em voz alta, falar em voz alta, isso, né, você pensar em voz alta e responder para você mesmo, não tem nenhuma repercussão, não. Existem patologias que você ouve vozes, né? Mas imagino que não seja o seu caso, né, Tânia? Senão você não estaria aqui participando de uma live, né? Mas, a princípio, não tem nenhum problema, não. Uhum. Tiago, aqui eu vou fazer a última pergunta. Nós temos outras perguntas aqui, tá? Outras perguntas, muitas perguntas. Eu queria falar para vocês que essas perguntas serão respondidas na próxima live, daqui a 15 dias, tá? E eu quero, assim, na próxima semana a gente vai falar um pouco, também tinha outras questões aqui, Tiago, para falar sobre a insônia ainda, né? Eu tinha separado algumas perguntas aqui, porque muitas pessoas têm estado assim, muito preocupadas, né? Por conta de não conseguir dormir. A gente até falou no início da live, mas a gente pode voltar a falar sobre esse assunto. Eu que eu falei no início, falar de depressão, falar de ansiedade, é falar de muita coisa, tem muita coisa a ser falada, né? Então, sempre vai gerar dúvidas nas pessoas e a gente fica até, de certa forma, agradecido pela participação de todos vocês, né? É interessante a gente buscar esse conhecimento mesmo e poder propagar isso que a gente tem aprendido. Tiago, eu não vou fazer mais perguntas, porque a gente já está no final, e como eu falei anteriormente, né? Eu vou fazer assim os agradecimentos e passar para você rapidamente, para você também fazer seus agradecimentos, deixar o seu contato, tá? Eu sei que você também tem atendido muitas pessoas online, né? E eu tenho encaminhado também pela confiança, por saber que você é essa pessoa maravilhosa. Eu fico assim, quando encaminho o paciente para você, eu encaminho assim com muito, como é que eu poderia dizer, com muita satisfação, porque eu tenho tido um retorno muito bacana com os pacientes que eu tenho encaminhado para você, sabe, Tiago? Então, fico muito feliz pela sua existência, pelo seu profissionalismo, pela pessoa que você é, tá? E deixar um beijo para a Fátima Marques e para todas as pessoas que nos acompanharam, que nos acompanham, têm nos acompanhado nas nossas lives. Qualquer dúvida, gente, nós estamos aqui também para aprender com vocês, como a gente aprende com vocês, tá? Tiago, com você, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Então, agradeço de coração o Carlos ter iniciado esse projeto, ter me chamado para essa parceria. É muito feliz, muito gratificante, não só pela nossa parceria, né, de consultórios, mas pela amizade que a gente tem e poder estender isso aqui, né, na chave da questão. Agradecer mais uma vez a eles. Quem quiser, quem ficou com pergunta que não foi respondida, entra no meu Instagram pessoal, Thiago Tarran, me manda lá a mensagem, que a gente responde na medida do possível. Para quem quiser, o meu celular é 999-50-1836, 999-50-1836. Pode entrar em contato, ligação, zap, mensagem, sinal de fumaça, grito, qualquer forma de contato a gente responde. A qualquer momento, então, essa live vai ser cancelada, tá? E agradeço a presença de todo mundo. Daqui a 15 dias a gente volta a se ver de novo. Código 28, né, Tiago? Código DDD 28, claro, com certeza. Agradecer a presença de todo mundo aqui, principalmente a minha família e amigos de infância que vieram aí de Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, todo mundo me prestigiar aí.
Agradecer também, Tiago, aproveitando, seja minha família. Hoje a gente tem uma secretária aqui muito